E aí galerinha, beleza? Vamos falar agora sobre os verbos, tá? Continuando nossos estudos sobre as classes gramaticais. Verbos é a classe gramatical que vai indicar um estado, uma ação ou um fenômeno meteorológico, mas como é isso? Primeiro, ação. Uma ação é algo realizável por algum ser. Por exemplo, ele caiu uma ação. Um estado, na verdade, o verbo de ligação ele vai juntar o sujeito ao seu estado, ou seja, o sujeito ao seu predicativo. Nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, ele estava doente. Estava está ligando o estado doente ao sujeito ele. E fenômeno da natureza, ou fenômeno meteorológico, eu não posso atribuir como uma ação a ninguém. Por exemplo, choveu. Eu não vou dizer ele choveu, eu chovi. Não. Choveu. É um estado, é um fenômeno natural porque não tem um sujeito possível. Então a gente separa de ação. Ação eu tenho um sujeito possível, já um fenômeno meteorológico não tem, tá bom? Vamos seguindo. O verbo ele vai variar, né? Na definição ali atrás tem dizendo uma classe variável. Ele pode variar para indicar pessoa e número. Que danado é isso? Ó, primeira pessoa é quem fala, eu ou nós. Segunda pessoa é com quem a gente fala, tu ou vós. E terceira pessoa de quem a gente fala, no caso, ele, ela, eles ou elas. Tá bom? Então seria aí a primeira variação do verbo, para indicar pessoa e número. Tu estás, esse S está indicando também número de pessoa, que é tu, segunda pessoa do singular. Então, essa é uma das variações que o verbo sofre. E em segundo lugar, o verbo também vai sofrer variações para indicar tempo e modo, tá bom? Em relação à situação no tempo, né, o verbo sendo contextualizado em relação a tempo, a gente pode representar, através dos verbos, presente, passado ou futuro. Tá? Isso aí vai ter vários tempos dentro disso aí. O presente tem o indicativo, tem o subjuntivo. Pretérito tem o perfeito, mais que perfeito, imperfeito, enfim, entre outras coisas. E futuro, a gente tem futuro do presente, futuro do pretérito, e depende do modo também, indicativo, subjuntivo, que a gente vai ver já já. Os modos verbais indicam as maneiras de um fato se realizar. É o que eu acabei de comentar. Falei do indicativo, do subjuntivo, e a gente tem também o imperativo. Vamos ver aí. Ó, o modo indicativo do verbo vai indicar uma certeza. Aquela declaração, aquele verbo está indicando algo que vai acontecer, ou que aconteceu, ou que aconteceria. Mas se está dando certeza. Então, por exemplo, eu estudo inglês. Eu estudo é uma certeza. Já se eu dissesse, talvez eu estude inglês amanhã, esse estude aí já não dá mais certeza, é uma possibilidade. Então a gente está no campo do subjuntivo, tá bom? Então, modo indicativo, certeza, modo subjuntivo, uma possibilidade. E o modo imperativo, a gente só tem imperativo, não tem variação de presente, passado e futuro. O imperativo é agora. E o imperativo só tem duas formas, que é o afirmativo e negativo. Né? Em algumas pessoas tem uma variaçãozinha. Então, o imperativo vai ser para indicar uma ordem. Faça isso, espere, descanse. Existem as formas nominais do verbo, que expressam o fato de maneira vaga, imprecisa e impessoal. Primeiro, de maneira vaga, porque normalmente essas formas nominais ou são o nome do verbo, ou indicam uma ação em progresso, ou indicam algo finalizado, terminado. Vamos ver aí. Essas três formas nominais são gerúndio, particípio e infinitivo. Gerúndio, que eu puxo a orelha várias vezes em relação a ele na redação, mas ele indica aí uma ação em progresso. Plantando, vendendo, amando. É o gerúndio. Não indica uma pessoa plantando. Pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. É só colocar um verbo auxiliar. Eu estou plantando, tu estás plantando, ele está plantando. Então, ele não indica pessoa e número. Ele é vago nesse sentido. Por isso se coloca lá atrás que ele é apresentado de maneira vaga a ação. O particípio, né, a forma regular do particípio termina em ado ou ido. Amado, plantado, vendido, aí. Mas a gente tem também a forma irregular. O particípio irregular, ele foge dessa norma. Por exemplo, o verbo matar e o verbo morrer vão ter os mesmos particípios, que é matado,
Por exemplo, eles haviam matado as esperanças, tal, tal, tal. Então seria o particípio regular, terminado. Ele foi morto numa campanha. Morto, aí não segue essa regra do ado ou ido, mas é particípio, então é um particípio irregular. Os verbos que têm essas, né, mais de uma forma de particípio, aceso, acendido, por exemplo, eles são chamados de verbos abundantes. Mais à frente a gente fala sobre isso. E o infinitivo é a forma do verbo em que indica o nome da ação. Plantar, vender, amar, ele termina em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, e R, terceira. Mas professor, e propor, dispor, o verbo por, esses verbos terminados em OR, na verdade, fazem parte da segunda conjugação. Por quê? O verbo por deriva do verbo poer. Na verdade, é uma alteração desse verbo. Então, poer é segunda conjugação, termina em ER. E essas três formas nominais vão aparecer principalmente em locuções verbais, ou seja, eu tenho um verbo auxiliar e esse, eu estava plantando, estava é auxiliar, plantando é o principal. Ele havia plantado, havia é o principal, havia é o auxiliar e plantado é o principal. Então tudo isso são locuções verbais e acontece às vezes de serem usados como uma oração reduzida. Por exemplo, plantar é a diversão dele. Plantar aí é um verbo, mas sintaticamente plantar está funcionando como um sujeito. Mas plantar é verbo, não é isso? Então, na verdade, é uma oração funcionando como sujeito. Uma oração reduzida é aquela que tem uma das três formas nominais no verbo principal dela. Mas vamos seguindo, né? Aí já está entrando um pouquinho em sintaxe. Os verbos auxiliares são aqueles que, juntamente com uma forma nominal de outro verbo, como acabei de falar, infinitivo, gerúndio, particípio, formam uma locução verbal. Vamos ver exemplo. Os principais verbos auxiliares são ter, haver, ser e estar. Por exemplo, ele tinha acertado, eu havia planejado, ele estava fazendo, por exemplo, ou já estava feito. Tudo isso são locuções verbais formadas por um desses auxiliares mais uma forma nominal de verbo. E aí, quando dois ou mais verbos juntos apresentam apenas uma ideia, a ideia de uma única ação, a gente vai ter uma locução verbal, tá bom? Exemplo aí, Lorena estava, aí o estava auxiliar, caminhando, gerúndio, forma nominal. Então, estava caminhando, é uma única ação, não são duas ações, são dois verbos, mas é uma única ação, então isso é a locução verbal. Carlos ia chegar às 9h30, não são duas ações, ele ia e depois chegar, não, é uma ação só. Então, isso aí é uma locução verbal. Ia, verbo ir, seria o verbo auxiliar, e chegar seria o verbo principal no infinitivo. Falando um pouquinho sobre os modos verbais e os seus tempos. O modo indicativo, relembrando, é o que mesmo? Isso aí. É quando ele indica uma certeza, uma ação que a gente sabe que acontece ou não aconteceu ou aconteceria, mas eu falo com certeza. E a gente tem esses tempos verbais aí. Presente, do indicativo, é uma ação que ocorre no momento da fala. Normalmente uma rotina, tá? Se eu digo, estou explicando o assunto, aí é gerúndio. Tá? O explicando no caso. Ele luta taekwondo. Luta está no presente. É algo que acontece nesse momento. Mas não necessariamente agora, nesse minuto. Quer dizer que atualmente, nos dias de hoje, ele faz isso. Então seria a representação do presente. Pretérito, que é o passado, tem três formas no indicativo. O pretérito perfeito, aconteceu, foi concluído, ele perdeu o jogo. O pretérito imperfeito é uma ação rotineira no passado, que tinha uma certa duração. Por exemplo, ele estudava inglês aos sábados. Ou seja, durante um tempo no passado, ele praticou essa ação. Ela teve uma duração, ele estudava inglês aos sábados, hoje não estuda mais. Então é uma ação no passado, mas que não aconteceu uma vez pontual, uma, duas, três vezes pontuais. Era uma rotina no passado, durou um certo tempo no passado, tá bom? E o pretérito mais que perfeito, eu tenho uma ação no passado mais antiga em relação a outra ação no passado mais recente. Como assim, professor? Eu vou usar a forma composta do pretérito mais perfeito, depois a gente muda para a forma
sintética. Seria o seguinte, quando ele chegou, chegou é pretérito perfeito, é uma coisa que aconteceu no passado, chegou. Quando ele chegou, eu já tinha feito a tarefa. Vê aí, eu tenho tinha feito, né? Uma locução verbal. Tinha, verbo ter, feito aí o particípio do verbo fazer. Quando ele chegou, eu já tinha feito a tarefa. O tinha feito a tarefa é uma ação que foi concluída antes da ação dele chegar, ou seja, é um passado antes do passado, é um passado mais antigo. Certo? E como seria isso na forma sintética? Que eu usei a forma composta, numa locução verbal. Para ser uma forma sintética, conjugável, seria assim. Quando ele chegou, eu já fizera o exercício, a tarefa. Então, fizera é a mesma coisa que tinha feito ou havia feito. Fizera é estranho, né? Mas existe, é raramente usada na fala, na verdade, mas na escrita formal a gente usa. Então, já fizera é um pretérito mais que perfeito porque é uma ação concluída antes de outra ação, tá bom? Em relação ao futuro, a gente tem dois futuros, futuro do presente, uma coisa que acontecerá em relação ao momento da fala. Professor, mas se acontecerá, como é que eu dou certeza? Porque eu estou afirmando com certeza. Então, por exemplo, eu faltarei à aula amanhã. É uma certeza. Agora, se eu dissesse, talvez eu falte a aula amanhã, aí seria o modo subjuntivo, né? Que a gente vai chegar lá ainda. Mas aí eu não estou dando certeza. Mas eu faltarei é certeza. Mesmo que aconteça alguma coisa, eu acabe indo. Eu seja obrigado pela minha mãe a ir para a aula. Mas, quando eu falei, eu dei certeza. Bom? E o futuro do pretérito indica uma ação que aconteceria caso uma outra ação acontecesse. É uma condição, é uma hipótese, mas não tem mais como acontecer. Por exemplo, se ele me oferecesse aquele emprego, eu aceitaria. Vê, aceitaria é futuro do pretérito. Eu estou dando certeza, não vai acontecer, porque ele não me ofereceu o emprego. Entendeu? É uma hipótese, não vai acontecer. Mas se ele oferecesse, eu aceitaria. Eu estou dando certeza nessa minha hipótese. Então é modo indicativo, tá? Apesar de ser uma hipótese, mas eu estou dando certeza nessa hipótese. Isso é o futuro do pretérito. Tá bom? Vamos seguir. O modo subjuntivo é aquele que indica uma possibilidade. Tá bom? Uma possibilidade, um desejo, algo que é planejado. O verbo em si não representa a certeza. O presente do subjuntivo vai expressar o desejo de que algo aconteça ou um acontecimento provável possível, porém incerto. Aquela frase que se viralizou nas redes sociais, né? Eu que lute, ou elas que lutem. Veja, se quer é o desejo, né? Esse ele que lute, eu que lute, elas que lutem. Isso é um desejo, expressa o desejo. Pode ser que aconteça, não pode ser que aconteça? Porém, a gente não tem certeza. Eu estudarei hoje, o futuro do presente lá no indicativo, estou dando certeza, mas é provável que eu estude hoje, não dei certeza, subjuntivo. A gente tem um pretérito imperfeito do subjuntivo. Se você viesse, eu te daria um presente, mas viesse é uma incerteza. Na verdade, é quase certeza de que não vai acontecer. Uma ação no passado que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Tá bom? Então, se você deixasse, eu te dava um presente. Deixasse, fizesse. A característica desse tempo aí é o SSE. Então, tem as variações, né? Se nós fizéssemos, se vós quisesseis... Que ninguém usa voz, né? Mas, enfim, tem que saber essa desgraça. Mas é isso aí. O pretérito imperfeito é caracterizado do subjuntivo, tá? É caracterizado pelo SSE. O futuro do subjuntivo é um fato possível de realizar, mas também não é certeza. Então, por exemplo, quando ele vier, eu estarei preparado. Vier ainda não é certeza. É provável que aconteça, mas não estou dando certeza. Ou se ele quiser, o futuro. Futuro do subjuntivo. É uma possibilidade. Agora veja, interessante, eu usei o se, né? Se é uma conjunção condicional. Se ele quiser. Se eu mudar de conjunção, eu vou ter que mudar o tempo também. Caso ele quiser, não encaixa. Seria caso ele queira. Caso ele queira, presente do subjuntivo. Se ele quiser, futuro do subjuntivo. Tá bom? Então, resumindo, o subjuntivo indica indicações que não têm uma certeza aí de acontecer. Aí a gente tem, mãe, posso comer um chocolate? Posso comer.
Posso comer é uma locução verbal, tá bom? Então, posso tá no presente, comer tá no infinitivo. Termina em AR, ER ou IR. Fala com seu pai. Fala, eu tenho aí um imperativo, é uma ordem. Pai, como foi o trabalho hoje? Ó, foi pretérito perfeito. Tudo bem, filho. Falou com seu pai? Pretérito perfeito. Falou. Falei. Pretérito perfeito. Tudo isso do indicativo, tá bom? Esse é o básico do verbo. Tá? Isso aí é a parte principal em relação aos verbos. Eu fiquei de falar dos verbos abundantes, né? Vou dar uma explicaçãozinha rápida. Mas todos esses materiais vocês têm na apostila de vocês, tá? Os verbos abundantes, tem uma observação sobre eles, vê? Existem verbos que só têm a forma irregular no particípio. Existem verbos que só têm a forma regular, a grande maioria. Mas alguns verbos tanto podem ter a forma regular quanto irregular. Então, esses são chamados de verbos abundantes. Vamos pegar o exemplo de acender. Acender tem duas formas de particípio, acendido e aceso. E quando é que eu vou usar cada uma delas? Uma delas vai estar errada? Não. Na verdade, depende do verbo auxiliar que você usar. Ó, se eu for usar ter e haver, eu uso sempre a forma regular. Isso aí tem na apostila, tá? Já quando eu uso ser ou estar, eu tenho a forma irregular. Vamos na prática. Ó, quando anoiteceu, eu já havia acendido as luzes. Ó, havia, eu uso a forma regular, ado ou ido. Havia acendido ou tinha acendido. Quando eu cheguei, as lâmpadas foram acesas. Ó, foram aí é o verbo ser, tá bom? No passado. As lâmpadas foram verbo ser. Eu uso a forma irregular, acesas. Então, essa é a regrinha que a gente usa para os verbos abundantes, tá? Recomendo dar uma procurada aí na lista de verbos abundantes para você fixar melhor, e é bom saber, é bom ter conhecimento sobre eles, tá bom? Então é isso, encerramos a parte de verbo por aqui. Façam os exercícios, confiem nos gabaritos e qualquer coisa podem me perguntar. Falou?